O Stephen King é um dos meus autores favoritos. E It, a Coisa, é um dos meus livros favoritos. Eu já li ele 2 vezes, né? E agora ele tá muito em alta por causa da série Bem-vindo a Derry. É um livro que ele tá sendo bastante vendido. Porém, muita gente tem muito medo, né? Porque ele é um livro grande e grosso, né? Particularmente, esse aqui não foi o livro que eu li, tá? Eu li uma edição Pocket, depois eu li no Kindle. A minha edição Pocket, eu perdi ela em uma das minhas mudanças. E aí eu acabei comprando essa edição daqui pra falar do livro com vocês. E eu quero dizer que esse livro daqui, apesar dele ser grande e grosso, ele é muito menos assustador e muito mais fácil de ler do que parece. Esse vídeo aqui não é bem uma crítica do livro, não é bem uma resenha, mas é mais pra falar, sem muito spoiler, na verdade, sobre a experiência de ler ele. Pra começar, ele é um livro que ele tem um pacing, né, um ritmo muito rápido, muito rápido. Cara, esse é um livro que você começa a ler e você vai. Pá, 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 pá. Existem outros livros do Stephen King que ele tem uma leitura um pouco mais devagar. Mas o Stephen King, no geral, ele é um autor que a leitura dele é muito dinâmica, assim. Ele não perde muito tempo com grandes descrições, ele não perde tempo com grandes divagações, ele é um cara com uma leitura muito ágil. Então, você consegue ler com uma certa agilidade. Então você consegue devorar as páginas muito rapidamente, sem precisar demorar muito para ler. E esse livro daqui ele foi escrito numa época onde ainda não tinha mania de trilogia, de grandes sagas, esse tipo de coisa. Então ele acabou colocando tudo em um livro só, em um grande livro só. Então, só para você ter uma ideia, eu tô tentando achar uma página específica aqui, tá? Ó, só isso daqui, ó, só essas 147 páginas daqui, elas são a introdução da história. E qual que é o grande tesão desse livro daqui, e que eu acho que faz com que ele tenha uma leitura tão boa de se ler, tão fácil, uma coisa tão facilitada assim? Ele é dividido em diversos núcleos, né? Então você tem, primeiro, o núcleo das crianças, você provavelmente deve ter assistido o filme, ou você deve saber mais ou menos pelos posters. Você tem o núcleo dos adultos, que são as crianças que cresceram, aquelas que sobreviveram, né? Então, assim, você tem a história do Ben, você tem a história do Ben novo, você tem a história do Ben mais velho, você tem a história do Bill novo, você tem a história do Bill mais velho. Então você vai tendo isso daí, né? O que aconteceu com cada um novo, o que aconteceu com cada um mais velho, né? Isso aí vai alternando aí entre cada uma do clube dos fracassados, né? Além disso, além de você ter cada um desses personagens, assim, de pequenas historinhas que seguem cada um deles, você tem os interlúdios que contam histórias do que acontece em Derry. Então, assim, conta uma história deles ali na parte da infância e depois conta uma parte da história deles adultos voltando pra Derry. E conta uma parte de uma história em Derry, que é as investigações que estão acontecendo sobre Derry, né? Que tem um personagem que está estudando sobre Derry. O que aconteceu com Derry, sei lá, 50 anos antes, 80 anos antes, 200 anos antes. Então, cada capítulo, ele é quase findado em si só, assim, em determinado momento, assim. Então você consegue ler ele muito rápido. E aí depois, quando você for ler, você volta pra uma outra coisa, assim. Então é muito gostoso de ler. Porque ele não é aquela leitura muito extensa, muito longa, que exige aquele grande fluxo de atenção seu, né? São várias histórias picadinhas, né? Ainda é uma mesma história, mas é várias coisas fragmentadinhas que vai permitindo... É quase como se você estivesse sempre recomeçando a ler uma coisa nova, né? Então, toda hora que o seu déficit de atenção, você tá... tô começando a ficar entediado disso, começa uma história nova. Começando a ficar entediado disso, começa uma coisa nova. Então você tá sempre meio que sendo jogado pra uma coisa nova, né? Então, isso daí, cara, isso daí facilita muito a leitura, porque conforme você vai sendo jogado de um lado pro outro, você vai querendo saber exatamente o que tá acontecendo, né? E tem uma coisa assim que eu acho que o filme faz de ruim, que eu não gostei, né? Os 2 filmes fizeram de ruim, né? Que ele conta primeiro a história das crianças e depois a história dos adultos. E isso é meio ruim, porque assim, o livro, ele tá sempre interlaçando os dois, né? Ele tá contando criança, adulto, criança, adulto, criança, adulto. Então ele tá sempre fazendo essa coisa assim que você tá vendo o que tá acontecendo com os adultos, ao mesmo passo que você não sabe exatamente o que aconteceu com eles criança. Então você tá meio
você não sabe exatamente como aquela história vai acabar. Então é meio que nebuloso como o que as coisas aconteceram. Como é que eles foram parar ali, sendo que eles estiveram junto criança, o que aconteceu? Então a coisa, ela é meio enigmática, assim, né? Então isso pra mim é um acerto muito grande da história, que eu acho que a adaptação dos anos 90 faz um pouquinho melhor do que os filmes que saíram agora, não recentemente, mas que saíram há pouco no cinema, né? Então, isso daí faz com que você vá ficando preso na história e vá sempre querendo entender o que tá rolando. E isso mantém você preso por muito tempo. E acho que a grande questão desse livro que eu gosto muito, e que muitas pessoas acabam não entendendo direito sobre o que é a It a Coisa, o que é a história desse livro, é que isso aqui não é necessariamente uma história só sobre um palhaço que corre atrás de criança pra comer elas, né? It a Coisa, ela é uma história que fala sobre a amizade dos personagens. É uma história sobre envelhecer. É uma história sobre como a gente esquece boa parte das coisas que acontecem com a gente quando a gente é criança, quando a gente é pré-adolescente, quando a gente tá naquele momento de insegurança, que a gente tá começando a amadurecer, mas a gente não é muito certo sobre a vida, que a gente tá... que nossos pais, eles ainda não confiam muito na gente como adulto, que a gente ainda não pode fazer as coisas de gente grande, que a gente ainda é inseguro de fazer as coisas, que a gente ainda tem muitas das nossas inseguranças. Aliás, né, antes de eu continuar aqui, quero avisar pra você que eu vou deixar um link pra você comprar esse livro daqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e também aqui na tela no YouTube Shopping, se você quiser ler esse livro, se você clicar em alguns dos links que vai estar ou na tela, ou na descrição do livro, ou no primeiro comentário fixado, você me ajuda, né? Você não paga nada mais por isso, mas uma pequena comissão vem pra mim e você ajuda o meu trabalho. Aliás, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador. Esse é meu canal, então se você não é inscrito, se inscreva e vamos continuar. Ele é um livro sobre isso, assim, então muitas vezes, cara, ele até mesmo... você esquece que tem uma ameaça de terror algumas horas, assim, porque as coisas que eles estão passando são tão legais, e acho que essa é uma coisa boa do Stephen King, assim. A relação deles, eles crescendo, eles lidando com os dramas deles, eles lidando com a vida adulta, eles conversando e tal. Chega uma hora que você desliga um pouco do tipo, caraca, tem um palhaço, né? Ah, meu Deus do céu, tem um monstro aí, tem um bicho vindo, né? Nossa, eles têm problema pra resolver, né? Então você tá tão compenetrado com aqueles personagens, com o drama deles, com as relações deles, que você esquece que tem um problema maior pra resolver. E acho que esse que é o grande tesão desse livro, né? Porque o Stephen King faz isso muito bem. Ele constrói personagens e dinâmicas e regrinhas tão boas ao redor de seus personagens que você esquece, às vezes, da ameaça do mal que tá por lá, né? Você fica preso naquele mundinho. Então é muito sobre isso, né? Como é que é pra uma criança crescer na década de 50, que era tão opressora pras crianças, que era tão... criança era meio visto como merda, ninguém ouvia muito bem as crianças eram tratadas como bosta, era em uma cidade pequena do interior, que é uma cidade que é racista, que é uma cidade que é homofóbica, que é uma cidade que é preconceituosa, que é machista. Então, assim, você vê que é um texto bastante, pô, assim, ó, desculpa te falar, assim, se te incomoda esse tipo de coisa, esse é um livro que ele fala sobre... machismo, sobre homofobia, sobre racismo, tá? Isso aqui é escrito na década de 80, tá? É um livro bem progressista pra sua época, tá? E assim, e como é que é viver com essa realidade? Como é que é você começar a entender esse contexto que você tá vivendo, dessas coisas? Então... É muito sobre esse sentimento de você estar crescendo e ninguém te ouvir, sobre essa cidade, sobre esse mal-estar na cidade, sobre como essas cidades pequenas parecem abafar as coisas ruins que acontecem, como parece abafar as histórias ruins em torno de tentar deixar a história perfeita, a vida aqui é perfeita, tudo aqui é bom, nada aqui é ruim, como as pessoas ignoram as coisas ruins pra viver das aparências. Então é o tempo todo deles descobrindo coisas terríveis que aconteceram na cidade, que eles não sabiam, mas que sempre estiveram lá. E por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém comenta sobre isso? Como é que isso ficou tanto tempo escondido? Então é muito legal você ver aos poucos eles descobrindo coisas que estavam lá e que eles não sabiam. Que nem quando você é adulto, quando você é adolescente, começa a crescer, você começa a descobrir histórias sobre a sua família, histórias sobre o lugar onde você mora, histórias sobre seus pais, sobre seus amigos, que você jamais imaginava. Você fala, nossa, como é que isso aqui aconteceu? Eu não sabia. Ou você começa a ver aquilo por novos olhos. Acho que It é muito sobre isso, né? Sobre esse olhar da saída da infância pra pré-adolescência, pra vida adulta. E depois de um segundo olhar, que acho que é a melhor... Assim, eu li esse livro a primeira vez, eu tinha 17 anos. A segunda vez que eu li isso, eu tinha uns 32. Eu li isso daqui... Tava na gravação... Tava gravando o verão do MHM em 2000...
Eu li esse livro pra ver o primeiro filme, pra você ter uma ideia. Não vou lembrar quando é que foi, tá? Então, assim, você lê ele adulto, ele já tem uma outra leitura pra você, que é sobre como você adulto, você não lembra tanto das coisas que você fez quando você era criança, né? Tipo, caraca, é verdade, né? A gente ia ali, caraca, na verdade a gente fazia isso. E é uma coisa que eu agora, com 40 anos, já desses encontrei um grande amigo meu de infância, a gente tava conversando e ele começava a falar coisas, assim, que parecia pra mim, tipo, que eu tinha tido uma amnésia, assim. Ele, você lembra de tal coisa? Eu, não. E aí me vinha um estalo, assim, caraca, é verdade, né? A gente fazia isso, né? A gente ia em tal lugar, a gente fazia tal coisa. E acho que essa é que é a grande magia desse livro, né? Esse sentimento. E aí, eu vou falar aqui do... do elefante na sala. Provavelmente, cara, muita gente vai falar pra você sobre o final desse livro, tá? Aliás, tem uma coisa muito boa nesse livro daqui que eu gosto muito, é que tem um vilão que ele não é um vilão... Ele não é um vilão... como é que eu posso falar? Não é um vilão... espiritual, não é um vilão etéreo, né? Ele é um vilão humano. Então tem a ameaça do palhaço, né? Dessa coisa do bicho vindo, né? Dessa criatura que eu não quero falar o que ela é realmente, né? Mas é muito legal quando você descobre o que é. Assim, a origem dela no livro é infinitamente melhor do que no filme. É impossível explicar a origem dela em cinema, TV. No livro funciona bem melhor. Então, assim, tem um vilão físico, né? O bully, que aparece aqui no livro. Ele é 1000 vezes mais perigoso que a coisa, muitas vezes. Você tem mais medo do bully do que a coisa. Porque a coisa, ela tem uns momentos pra aparecer. O bully não, né? O bully pode vir a qualquer momento, então ele é muito mais perigoso. Mas tem uma cena do final do livro que muita gente fala, muita gente exagera um pouco sobre essa cena, muita gente acaba tratando ela como se ela fosse muito maior do que ela é. Pra quem não sabe, não saiba. É legal você ter essa surpresa. Pra quem sabe, eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma cena realmente nada a ver. Mas ela é curtíssima. Assim, pum, pum. Assim, é menos de uma página, passou. Entendeu? É uma página, passou, você... é que você entende o que é, você fala, nossa, que bosta, mas passa. Fala, beleza. Não acho que comprometa a experiência da história. Acho nada a ver. Acho que o filme resolveu melhor isso. Isso é uma coisa que eu acho que o filme resolveu infinitamente melhor que o livro. Não estraga a experiência do livro pra mim. Mas acho uma página bosta. Acho que uma história bosta, uma parte bosta. Acho que é uma coisa que... Puta, Stephen King devia estar meio doido de droga. Mas no geral, gente, vou falar uma coisa pra você, assim. Então acho que é isso que você precisava saber sobre essa parte. Porque acho que as pessoas exageram tanto sobre esse trecho em específico que parece que ele dura um capítulo inteiro. Que ele é super gráfico, que ele é super descritivo. Não, é uma página, assim, ó. Pá, acabou. Passou, tá? Mas assim, o que é importante você saber? Isso daqui, gente, é muito mais fácil de ler do que parece. Assim, na versão física, você talvez tenha dificuldade pra carregar, mas eu gosto de ter alguns certos livros na sua versão física, tá bom? Ele é um livrinho pesado, mas assim, valendo ele de boa, você vai ver que você consegue devorar páginas, assim, você vai conseguir ler, assim, às vezes, 20, 30 páginas de uma vez só, tá? E isso daí, bicho, é uma parada que é muito rápido, assim. Esse é um livro que eu lembro que da primeira vez que eu li ele em menos de um mês, assim, de tão compenetrado que eu tava nessa leitura. Porque é uma leitura que realmente você folheia ela e vai embora, tá? No Kindle fica um pouquinho mais fácil de ler, porque você ele tá físico, etc. Você não tem a percepção de quando ele vai acabar, etc. Mas acho que a primeira coisa que a gente precisa ter, assim, é o quê? É bril. Você tem que ter bril. Você tem brio? Cara, não tenha medo dessa leitura. Não acho que seja a melhor primeira leitura do Stephen King. Acho que tem outras primeiras leituras legais. Acho que se você nunca leu nada do Stephen King, talvez O Cemitério seja uma primeira leitura melhor. Mais fácil, mais simples, mais gostosinha de ler. Mais bad vibes, mas mais gostosinha de ler. Mas essa daqui é um livro para que você já leu algumas outras coisas antes, vai começar a ler ali e tal, já leu outras coisas? Pode vir para cá. É bem simples de ler, é bem rápido de ler, uma leitura bem dinâmica e você consegue ler isso, sim,
Não tem nenhum momento que empaca. Tem um outro livro do Stephen King que chama Dança da Morte, que é o The Stand, que eu acho que tem horas que ele empaca muito, 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 muito. Tem um outro dele que chama o Talismã. Nossa, que eu acho muito chato de ler, velho. Nossa, Talismã é muito chato de ler. Que aí eu já acho que porra, esse daí, nem eu que gosto de Stephen King gosto de ler, assim. Esse daqui, mano, a leitura corre. Às vezes a leitura corre mais rápido que seus olhos. Só que é uma parada de você sentar e ler. É necessário a atenção de você sentar e ler. A partir do momento que você se dedicar a ler, você vê que você vai embora. É muito fácil de ler. Minha recomendação tenta matar capítulo a capítulo. Cada capítulo é muito coesinho, ele fecha pequenos arcos. E você vê que se você for de capítulo em capítulo... Ó, tô vendo aqui. O primeiro capítulo tem 13 páginas, o segundo tem 20 e poucas... o terceiro já tem um pouquinho mais, né? Tem quase suas 100 páginas. Mas beleza, esse daí não. Mas aí você vai ver que depois tem 40 páginas, 50. Você vai ver que, dependendo, cada capítulo varia ali entre suas 30, 40 páginas, assim. Pô, tá fácil pra você ler aí por dia isso daí, ou pelo menos ler metade disso daí por dia, com certa tranquilidade, sabe? É um livro muito fácil, muito gostoso, muito divertido. Se você gostou da série, se você gostou dos filmes, né? Tanto dos anos 90 quanto dos anos 2000, acredite, tem muito mais. Tem muito mais aqui. Tem muito mais que tá no filme, tem muito mais que tá na série. Isso aqui é um universo gigantesco de leitura, tá? É muito grande, assim. Isso aqui é quase uma saga inteira num livro só. É uma das minhas obras favoritas do Stephen King, é um universo riquíssimo, são personagens riquíssimos, divertidíssimos, os interlúdios são foda, eu adoro os interlúdios desse livro daqui. Cara, vá ler It, a Coisa, é uma leitura que eu te recomendo, e se você for ler, clica no link que tá na descrição do vídeo e aqui na tela do YouTube Shopping. É nóis, valeu!